Conhecimento para bem viver com Tiago Namastê. Namastê! Hoje, com essa chegada oficial do inverno frio e úmido, a gente vai fazer um tônico super estimulante para acabar com a letargia e também com um estado mais pesado e tamásico na mente. Certo? Então, essa época do ano, que é a época mais ou menos de agosto e setembro, é a época que o Kapha mais atrapalha a vida das pessoas, principalmente as pessoas de constituição Kapha. E como a energia de Kapha ela é formada muito pelo princípio de Tamas, é uma época do ano que, quando o Kapha agrava, muitas vezes a mente vai entrando no estado tamásico. Tem gente que traduz que o Kapha é formado por Tamas. Isso é uma tradução meio errada. A ideia é que o princípio de Tamas, que é um princípio mais de materialização e de adensificação da energia, rege como o Kapha, de alguma maneira, se materializa. Então, assim, ao contrário de Pitta e Kapha, que quando acumulam, o acúmulo se dá principalmente de uma maneira rajásica, quando o Kapha acumula, o acúmulo se dá principalmente de uma maneira tamásica. Aí quando o Kapha começa a gerar toxina, que ele se torna mais rajásico, ou seja, ele começa a ficar mais pesado e mais letárgico. Aí quando começa a criar toxina, ama, isso contamina a mente do Kapha e ele fica mais ambicioso assim, tipo peguento, manipulador, de alguma forma ganancioso também. Então o Kapha se torna mais rajásico quando ele entra num estado mais de maior presença de ama. Enquanto que no estado, quando o Vata e o Pitta agrava, eles já vão mais para um estado rajásico, mais de agitação, que tem mais a ver com a constituição da energia de Kapha e Pitta. Então, começando o nosso composto, o Trikatu é uma fórmula clássica do Ayurveda que envolve gengibre, pimenta do reino e canela. Canela não na fórmula clássica, mas aqui no Brasil a gente faz com canela. O outro componente do Trikatu é o pipali. O pipali, ele é uma forma de pimenta que é bastante estimulante dos tecidos e que também aumenta o metabolismo de cada uma do nosso nível celular. O que a gente chama também de Dhatu Agni. Bom, então esse composto vai durar um mês e ele principalmente é bem picante, amargo e adstringente, que são as características que mais tratam Kapha. Então vai ter 20 gramas de Trikatu, que nessa versão daqui abrasileirada é gengibre, canela e pimenta do reino, na proporção de 1 para 1 para 1. Então aqui tem 20 gramas de Trikatu. A outra coisa que vai ser usada é o tônico Vata, porque muito do que os Kaphas comem também é por conta de um certo processo de ansiedade. Normalmente quando está frio, o aspecto do frio também perturba o Vata. Isso contribui para as pessoas ficarem mais ansiosas e acabarem comendo mais. Então vai 20 gramas de tônico Vata também, que tem aí algum vídeo no YouTube já explicando como é que faz isso. E vai entrar também mais 10 gramas de chai, que deixa com que o Agni fique mais harmonioso. Chai eu acho que já tem vídeo também. Vou mandar o e a ideia é fazer com que o metabolismo da gente fique funcionando de uma maneira mais estável. Enquanto que o Trikatu 10 gramas de chai. Enquanto que o Trikatu é para estimular o metabolismo e fazer ele ficar mais forte, ou seja, sair do Manda Agni, o chai é para fazer com que ele fique menos instável, menos com a chama oscilante. Bom, então esses são os, digamos, componentes básicos, as 50 gramas, que vão formar a base do tônico. Depois desse, tem o Trífala. E aí, a gente vai fazer mais 10 gramas de Trífala para que o intestino dos Kaphas funcione. A galera Kapha tem uma tendência a ter o metabolismo do intestino funcionando de uma maneira muito preguiçosa. Então, o Trífala é a principal erva que existe para Kapha ter vontade de ir no banheiro
e conseguir evacuar até o final, não ficar aquela coisa mais preguiçosa e devagar. Depois a gente vai botar o cálamo aromático, que no Ayurveda é o Vachar, que estimula a mente do Kapha, deixa ele menos letárgico, deixa menos tamásico, deixa menos preguiçoso. São 10 gramas também. E o Vachar é uma das principais ervas para fazer com que o Kapha se mova, certo? Fique numa postura menos devagar, quase parando. A outra coisa que a gente vai botar é a centelha asiática, que é o Manduka Parni. E a centelha asiática, além de ter o Vachar, ele tem uma capacidade mais de abrir o canal, dar um estímulo. A centelha asiática tem uma função de fazer com que aquele sistema mental não pare de funcionar rápido. Então, o Vachar desobstrui de uma forma bastante impressionante. Aquela sensação de ficar parado some. E a centelha asiática é o que faz você continuar funcionando depois que o sinal abriu, certo? E a outra coisa que a gente vai botar também é o Gokshura, que é o Tribulus terrestres. O Gokshura ele tem um papel junto dessas ervas que são mais picantes de fazer com que você acumule menos líquido no sistema. E o Tribulus também é uma erva bem forte, assim, dá bastante gana. Então o Kapha fica com menos chance de querer ficar brincando de batata de sofá. Então aqui mais 10 gramas de Tribulus. Então até agora já foi 10 gramas de cálamo, 10 gramas de Tribulus, 10 gramas de centelha, 10 gramas de trífala e vou botar 10 gramas de pípali também, que é dos principais tônicos para Kapha em termos de melhorar o pulmão. O pípali, ele ao mesmo tempo come um muco e também faz com que a gente tenha a capacidade de manter todo o nosso metabolismo ativo. Normalmente, os picantes, eles consomem o nosso tecido, eles secam o nosso sistema. Mas o pípali, ele é muito particular nesse sentido, porque ele, ao mesmo tempo que ele é estimulante, ele é nutritivo. Isso é uma característica muito rara nos picantes, porque normalmente a tendência é que eles, como é que se diz? Sejam catabólicos. Então, com isso daqui, a gente já tem uma base que vai ser um grande estimulante do sistema no dia a dia. Eu vou poderia entrar aqui também mais ou o Punarnava, ou o Haritaki, ou o Kutki, dependendo de qual for a intenção que a gente vai usar. O Punarnava, ele é mais para a parte de retenção de líquidos. O Haritaki é para fazer com que o intestino tenha uma dose extra para funcionar ainda melhor. E o Kutki é melhor para a parte de fígado e fazer também o metabolismo de gordura. Então cada um desses componentes tem um direcionamento maior para cada uma das situações. Nesse tônico de hoje que eu estou fazendo aqui, eu vou usar o Punarnava, que vai ser mais apropriado para a pessoa que eu estou enviando esse tônico. Um ou outro composto que também pode ser utilizado no caso da pessoa estar com muito grau de toxina no sistema, é esse que chama Lavam Bhaskar, que tem uma capacidade muito grande de comer toxina de Kapha e de Vata. Então com isso daqui é formado um composto de 100 gramas, onde a pessoa vai usar no dia a dia de uma maneira regular, durante um mês, mais ou menos 3 a 5 gramas, e isso vai ter um impacto muito grande no metabolismo de Kapha para impedir que ele fique muito letárgico, que ele fique com uma mente muito depressiva, assim, de querer ficar na toca o tempo todo no inverno, fazer com que o metabolismo dele fique com uma digestão melhor, fazer com que o metabolismo de água do sistema não acumule tanto líquido e fazer também com que sinta mais disposição, né? O Tribulus, a centelha e o Vachar que estão aqui vão deixar o sistema assim, vamos lá, que a vida continua, vamos andar, que as coisas precisam andarem, não é para engarrafar tudo e ficar tudo parado até a primavera chegar e dar um monte de alergia,
que é de agravamento de cafa. Então, essas 100 gramas daqui vão ser colocadas num pote de vidro, que é bom para fazer com que isso seja bem armazenado. E por dia vai usar mais ou menos uma quantidade de colher de chá, assim, mais ou menos umas 3 gramas, para a situação onde está tudo bem, ou uma colher de chá mais cheiazinha, como se fosse umas 5 gramas, para quando a situação está um pouco mais trágica. Essa decocção ela precisa ser feita durante meia hora ou 20 minutos, dependendo da situação. E aí você pode botar mais ou menos um copo, uns 3, 4 copos de água para ferver e reduzir mais ou menos para 2, 1,5, de uma forma onde esses princípios terapêuticos possam ser disponibilizados para o nosso sistema. Essa forma de decocção ela funciona tanto porque ela acorda o princípio terapêutico, ela liberta esse princípio terapêutico para que a nossa célula possa metabolizar. Então, dentro da perspectiva do Ayurveda, você simplesmente chegar na farmácia e comprar tríbulos para tomar, tá lá, eu vi outro dia na farmácia, achei muito engraçado, androsterona ou qualquer coisa assim. Não necessariamente vai dar um efeito bom, porque o teu corpo precisa metabolizar esse princípio terapêutico também. Não basta só você, no Ayurveda, usar a erva que você tem que usar, você precisa usar da forma como o teu corpo consegue metabolizar, ok? Então esse composto daqui, ele é para ser tomado a princípio uma vez por dia, pode ser tomado mais do que uma vez por dia, não teria um problema, mas uma vez por dia já é bem suficiente. Essa quantidade de 100 gramas é suficiente para ser tomada durante 30 dias, em base mais ou menos de umas 3 gramas e pouco por dia. E isso daqui tem um papel muito grande de fazer com que a vida do Kapha nessa época do inverno úmido e do início da primavera passe sem as alergias, sem os inchaços e sem a procrastinação e a lerdeza que são característicos dessa época do ano, onde o sistema ao redor está frio e úmido, ok? Então isso daí é uma demonstração básica de como fazer para cuidar da nossa saúde com a Ayurveda, e esses tônicos no geral são feitos particularizados para cada situação de cada pessoa, com cada metabolismo em cada época do ano, para que o efeito possa ser o mais perfeito possível, e aí no mês seguinte muda um pouco para poder fazer com que isso fique saudável, ok? Então, no Ayurveda a gente sempre muda um pouco as ervas ao longo do tempo para que as condições ao redor estejam mudando de uma maneira favorável, ok? Então, bom proveito, e qualquer dúvida pode escrever para o namaste.thiago@gmail.com. Se quiser marcar um atendimento por Skype ou presencial no Rio de Janeiro, tem as minhas informações no site www.thiagonamaste.com. Isso daqui pode ser enviado por correio, numa boa, que chega tranquilo, tá bom? Então é isso, que o teu Kapha fique em ordem, não é não, querido? Vamos lá. Namastê. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê.